Informações do Galo para pegar o timão. Amanhã a bola rola às 6:30 da noite lá em Itaquera. Um abraço, Claudão. Alô, Pedro Abílio, um abraço a você também, a todos do Rádio Esportes deste sábado. A Itatiaia marcando presença aqui no Aeroporto Internacional em Confins para esse jogo de amanhã. É grande clássico do futebol brasileiro. O Galo na Neoquímica Arena, amanhã 6:30 contra o Corinthians. O Galo que está tentando manter o embalo, vem de vitórias importantes na Arena BRV. Contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, na última semana, e na última quinta-feira também teve vitória expressiva na Copa Sul-Americana. O time está tentando engrenar. Agora o grande desafio é voltar a vencer fora de Belo Horizonte. Quando o Galo está passando por aqui, por Confins, para pegar o voo, o avião, normalmente não vem dando bons resultados, né? O Atlético vem com o desempenho muito ruim, não só no Campeonato Brasileiro, mas também nas outras competições, quando sai de Belo Horizonte. A última vitória do Atlético fora no Campeonato Brasileiro, e foi a única, foi diante da Chapecoense, no início de abril. Então são quase 2 meses que o Galo não vence fora de BH no Brasileirão. Teve sim o clássico contra o Cruzeiro, o Galo foi visitante, mas no Mineirão, né, aqui em Belo Horizonte, mas também foi a outra vitória do Galo como visitante neste Campeonato Brasileiro. O time está fechando a preparação agora na cidade do Galo e o voo fretado parte aqui de Confins às 5 da tarde, com chegada prevista já para 6:30 no aeroporto de Guarulhos. O Galo vai ficar concentrado no hotel em frente ali ao Terminal Internacional de Guarulhos. Vamos trazer no Rádio Esportes o Maicon, volante, que pode fazer valer a lei do ex, né? Ano passado, inclusive, foi ele que fez o gol do Corinthians no 1-0 para a equipe paulista no jogo na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O Maicon é um pilar importante aí desse time do Barba Domingues. E pode, inclusive, ter um novo companheiro nesse jogo, né? Foi o Alexander contra o Cienciano. Vai voltar o Alan Franco. Fato é que o Barba tem todo mundo disponível em relação ao jogo da última quinta-feira. Edu Panzi, o Atlético deu aí, né, como o Cláudio trouxe, algum fôlego. Nós ouvimos um jogador, uma voz importante que é a do Maicon. E agora tem o meio de semana de decisão de novo na Copa Sul-Americana, de domingo, 6:30, para quarta-feira, 7 da noite, um intervalo um pouco menor. Como é que administra, Edu? Eu acho que foi até o Maicon no pós-jogo da Itatiaia que falou numa das entrevistas, ou numa das respostas, que o Atlético está jogando fase de grupos da Sul-Americana ainda, né? Mas já entrou no mata-mata antecipadamente, porque na Sul-Americana ele não pode mais perder ponto. Tanto que na última rodada, ou ele classifica ou ele está eliminado. Ele não pega mais a repescagem, playoff, né? O playoff. Então, vale pro brasileiro também, tá? Numa proporção menor, porque ainda tem muitas rodadas pela frente, evidentemente. Mas, cara, eu tô batendo nessa tecla. O time que parar pra Copa do Mundo, numa zona do rebaixamento ou muito próximo dela, vai sofrer. Com pressão, com cobrança, porque vão ser 40 e tantos dias pertinho de onde ninguém quer estar. Então acaba que esses 2 jogos, Corinthians e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, são mata-matas também para o Atlético. O Galo precisa pontuar, de preferência nos 2, evidentemente, mas uma vitória nesses 2 jogos seria fundamental para o Atlético, pensando nessa parada para a Copa do Mundo. Então, a fala do Maicon é muito importante, porque ela externa o que é a conversa interna entre atletas, comissão técnica, todo mundo entendendo que jogo a jogo, até essa parada para a Copa do Mundo, é final. E eu acho que o pensamento tem que ser esse. E contra o Corinthians, o Cláudio falava aí sobre a possibilidade do retorno do Franco, eu acredito nesse retorno. Pegando a entrevista coletiva do Barba, quando ele cita a opção pelo Alexander por sentir a necessidade contra o Cienciano de jogar mais, e se arriscar mais com a bola, talvez abrindo mão de um time que defenda melhor. Contra o Corinthians é diferente. O Corinthians descansou no meio de semana, time reserva na Libertadores, vai estar inteiro fisicamente, e eu acho que o jogo vai pedir mais jogo sem bola, intensidade,
e isso o Franco entrega mais que o Alexander. Então eu apostaria num retorno do Alan Franco para esse meio de campo do Atlético. Não dá para levar a Arena MRV na bagagem, o Galo como visitante não tá indo bem, Nath. É um problema, né? Se eu não me engano, são 8 jogos fora de casa, com 6 derrotas e 2 vitórias apenas, né? Um time que busca regularidade não pode ter esses números quando o assunto é jogar como visitante. Aliás, o grande desafio do Atlético é ter regularidade, né? Regularidade em somar pontos dentro e fora de casa, regularidade nas atuações, no desempenho, regularidade do ponto de vista defensivo. A gente tá vindo aí de um jogo agora em que o Atlético passou em branco no sentido de ter sua meta vazada, né? Venceu por 2-0, não sofreu gols, algo que não acontecia há 49 dias, 13 jogos consecutivos do Atlético sofrendo gols. Então, buscar essas regularidades em diferentes sentidos, âmbitos do jogo, é o desafio desse Atlético, que vem agora de uma sequência positiva de vitórias, de um time que está desempenhando bem. Acho que o Eduardo Domingues tem buscado a repetição para dar cara, para dar identidade a esse time, né? A gente tem visto um Atlético agora que usa muitos corredores, com o Coelho e com o Lodi, né? Acertou ali o Natanael como esse terceiro homem do setor defensivo, que ajuda também na saída de bola. Esse meio-campo ele tem alternado, acho também que ele vai de Franco, assim como o Edu, mas são possibilidades, né? Um time um pouco mais solto, um time um pouco mais contido ali na marcação. É um adversário difícil, né? Se o Atlético tem dificuldades como visitante, o Corinthians é historicamente um dos melhores mandantes, na Neoquímica Arena isso vem se confirmando jogo após jogo. É um Corinthians muito forte por lá, que usa muitos jogos com os seus laterais, então é um Atlético que vai ter que ter atenção a isso, justamente pelo ponto que destaquei anteriormente, de ser um Atlético que tem jogado muito pelo lado do campo, mas vai precisar ter uma recomposição bem feita, porque Mateuzinho e Matheus Bidu são peças importantes desse Corinthians do Fernando Diniz. É um Corinthians que usa demais o jogo aéreo, principalmente com o Ranieri, com o seu zagueiro, né? Então, o Gustavo Henrique. Então, o Atlético tem que ter muito cuidado com isso. A gente sabe que o Atlético vem ao longo das últimas temporadas sofrendo muito com o jogo aéreo defensivo, e o Corinthians faz muitos gols dessa forma. Então, é um outro ponto de atenção. Mas é isso, é tentar competir, é tentar seguir sendo esse time de operários, né? O torcedor falou isso essa semana lá no Seu Nome, Seu Bairro. Um time que todo mundo corre, um time que todo mundo se entrega, um time que tem sido escalado por méritos, por desempenho, por perfil tático e não só pelo nome, pela grife, pela história, pelo currículo, né? Um Atlético que todo mundo tem se responsabilizado com e sem a bola, e tentar somar esses pontos como visitante, porque o Atlético vai fechar esse Brasileirão com 2 jogos fora de casa. E não dá para imaginar o Atlético não pontuando nessas últimas 2 rodadas antes da pausa para a Copa do Mundo, porque senão volta lá para a zona do rebaixamento ou para muito perto dela, né? Como a gente até destacava no bloco do Cruzeiro, a diferença é muito pouca, tá tudo muito embolado. Então não dá para se dar o luxo de não vou pontuar porque é jogo fora de casa. Nada disso. Precisa pontuar, precisa mirar a vitória, por mais difícil que seja jogar lá em São Paulo contra o Corinthians, depois jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco. O mais importante é que é um time que tem tido um futebol mais coletivo, mais solidário, todo mundo participando mais, novos protagonistas surgindo, né? Renan Lodi, Cassierra, Bernard, Alan Minda, todos eles regulando, marcando gols, dando assistências. Esse é o primeiro passo para buscar uma vitória fora de casa contra um adversário complicado. Tem alguns jogadores do Atlético que estão fazendo aí os seus últimos jogos antes da Copa do Mundo, né? Os selecionáveis por Paraguai, no caso do Júnior Alonso, e do Equador, Alan Minda, o Alan Franco e também o Preciado devem ser confirmados na Copa do Mundo de 2026 e eles podem jogar contra o Corinthians e depois também diante do Puerto Cabello. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da parada diante do Vasco da Gama, eles já devem ser liberados aí para suas seleções. O Galo teve convocados também para a data FIFA. O lateral Cauã Pacini, para a Seleção Brasileira Sub-20, amistosos aí preparatórios para o Sul-Americano da categoria, e também o Ivan Roman, que até chegou a ficar fora da lista dos relacionados nos últimos jogos. O Chile não vai disputar a Copa do Mundo, mas vai fazer amistosos agora no início de junho, e o Ivan Roman é presença
para essas partidas. Eu falei do Cauã Pacini, agora há pouco, o Galo vai decidir. A base do Galo vem dando bons frutos nos últimos anos, né? De novo, está na final da Copa do Brasil Sub-17. O ano passado deu Galo, campeão do torneio. Agora é contra o Atlético Paranaense. Na terça-feira, ingressos à venda para o torcedor atleticano. Ingressos com preços promocionais, né? Principalmente para sócios Galo na Veia. R$10 para todo mundo, R$5 para sócios Galo na Veia. Terça-feira, às 7h30 da noite, jogo único, na Arena MRV, então se programe aí pra dar força aí pra meninada do Galo. No Sub-17, tem o Riquelme, tem o Gabriel Veneno, pessoal que vem dando aí bons jogos, né, vem fazendo boas partidas e até a decisão, eliminou o Flamengo, por último agora o Coritiba, é o Galo na decisão da Copa do Brasil Sub-17. Tô vendo aí muita gente falar que a saída do Hulk tá condicionando o Galo a jogar melhor. Será que é isso mesmo? Será que o Galo sem o Hulk, tá melhor? Será que o time sem o Hulk tá melhor? Tá fazendo mais gols, tá tomando menos gols, o ataque tá melhor, o time tá vencendo mais? Como é que tá essa situação? Vou trazer os números aqui pra vocês e vocês analisam, beleza? Então vambora. Ó, tô vendo muita discussão aí, em debates. Ah, depois que o Hulk saiu, o time melhorou, o ataque ficou mais leve, mais dinâmico, mais isso, mais aquilo, fez mais gols, tá ganhando mais. Vamos aos números e aí eu quero a interpretação e a análise de vocês. Deixem aí no comentário a opinião de vocês. Números, tá? Vamos lá. O Galo, desde a saída do Hulk, que foi quando, gente, Galo e Flamengo, vocês lembram que o Hulk chegou, foi pro estádio, no vestiário, foi embora e nem viu a partida. Antes do jogo começar, pegou seu carro e ele foi embora com sua esposa. Desde Galo e Flamengo, que já ficamos sem o Hulk, o Galo teve 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 12 gols, sofreu 12. Aproveitamento de 45,83%, média de gol marcado 1,5, média de gol sofrido 1,5. Então, gente, isso aqui é desde a saída do Hulk. Agora, eu vou falar para vocês nos últimos 8 jogos com Hulk. O que eu fiz? Eu peguei os 8 jogos sem Hulk e peguei os 8 jogos com Hulk. Os últimos 8 jogos, para tentar pegar a margem ali mais aproximada, tanto antes quanto depois. Esse recorte mais próximo, antes e depois. Então, nos últimos 8 jogos que o Hulk esteve aqui, o Galo teve 8 jogos, 5 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, um aproveitamento aí de 62,5%, tá? 11 gols marcados, ou seja, 1 gol marcado a menos do que sem ele, 7 gols sofridos, 5 gols sofridos a menos do que sem ele, tá? Uma média de gols marcados 1,38 e uma média de gols sofridos 0,38, tá? E neste período desses 8 jogos com o Hulk, os últimos 8 jogos com o Hulk não marcou nenhum gol e deu uma assistência no jogo contra a Chapecoense, tá? Então o Hulk em si não estava bem, isso aqui tá claro. 8 jogos, 1 assistência, 0 gols, tá? Mas o time com ele tava com aproveitamento até melhor, fez 1 gol a menos, mas também sofreu 5 a menos. Então, gente, olha, em números, com o Hulk e sem o Hulk, não tem tanta diferença, não. Fez 12, fez 11. Tomou 7, tomou 12. Aproveitamento melhor ali e tal, mas também isso condicionado aos adversários e tal. Essa análise também tem que ser feita, né? Mas, vamos lá. Em número de criação pro ataque, em gols criados, não tá fazendo diferença. Só que, aí eu vou fazer a minha análise, tá? Eu quero a análise de vocês. Primeira coisa, aquele papo de que sem o Hulk o time melhorou. Ô, gente, a estatística mostra pra gente aqui que o ataque não mudou da água pro vinho, não. Com o Hulk a gente fez 11 gols, sem o Hulk a gente fez 12, tá? Então, em números, não tem exemplificado, não. Eu acho que a forma de jogar que mudou. O nosso ataque sem o Hulk tá com a mobilidade, tá com a velocidade e tá com triangulações nas pontas, com troca de posições. Tá um ataque mais móvel, tá? De mobilidade, mais rápido, mais veloz, enfim, tá? Então eu acho que mudou a característica, mas ainda em números não dá pra gente ver essa diferença em gols marcados não, beleza? Então olha, está aqui uma pessoa que criticou bastante o Hulk,
que pediu a saída do Hulk, que tá desde o ano passado falando que o ciclo do Hulk se encerrou. Mas eu tô vindo aqui falar para vocês que a saída do Hulk do time em relação ao número de gols marcados, com ele, sem ele, tá neste momento a mesma coisa. Só que mudou a forma do time jogar. O ataque principalmente, o time defende de uma forma diferente, o time joga mais em reação, o time tá mais reativo, entendeu? Mudamos a situação. Hoje o Galo é linha de 3, 2 alas, 2 volantes, 1 meia, 2 atacantes. Um jogo mais reativo, com pouco toque de bola para chegar na cara do gol. Já foi a época que o Galo ia para cima do adversário e tentava amassar. Então eu acho que é isso. Eu acho que mudou a forma do time jogar, mas em números não demonstrou isso, beleza? Então tá aqui a análise, eu quero muita opinião de vocês, tá? Quero muita opinião de vocês, porque em números não estamos vendo essa água pro vinho, igual algumas pessoas estão falando, não. O que mudou para mim, principalmente, foi a característica, beleza? Eu fui, qualquer novidade, eu tô de volta. Valeu! É isso aí, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Obrigado aí pela sua companhia, você que assistiu o vídeo até o final, tá bom? Se o vídeo aí a notícia foi relevante para vocês, deixa o like, dá aquela força pro canal, peço a vocês aí, tá? Vai ajudar muito o canal, o like pra vocês é muito importante. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Fique à vontade aqui no canal, esse canal foi criado para atender toda a massa atleticana. Se o YouTube indicou esse canal para você, acredito eu que você é atleticano, então fica o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal, deixando o seu like também para estar dando aquela força pro canal e ativando o sininho de notificação para você não perder nada que sai aqui no canal. Nenhuma notícia atualizada você vai ficar de fora com o sininho de notificação ativado, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? E em relação à partida do Galo jogando fora, não é muito boa, o histórico não é bom. Então deixa aí a sua opinião, o que você acha, né? Com o elenco que o Galo tem hoje, com o embalo que ele está pegando agora com essas vitórias, dá para tirar uma vitória fora de casa? Será que dá? Deixa sua opinião aí, a gente quer saber, tá bom? Muito obrigado pela preferência de estarem aqui nesse canal, tá bom? Muito obrigado. Quem puder estar tirando tempo para compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais o canal, a gente agradece muito. Vou ficando por aqui, ficaremos atentos às notícias lá fora. Qualquer novidade a gente pega e coloca aqui e atualiza vocês aqui no canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo, massa. Valeu!